O matrimônio perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 24. O Egito Secreto. Lá no Velho Egito, no país ensolarado de Quem, existiram os grandes mistérios da Gnosis. Então, quem ingressava nos colégios iniciáticos, depois de terem se submetido às provas mais difíceis, recebia de lábios ao ouvido o segredo terrível do grande arcano, a chave da magia sexual. Todo aquele que recebia este segredo devia prestar juramento de silêncio. Quem jurava e logo violava o juramento, era levado a um pátio pavimentado de morte. Ali, diante de um muro cheio de estranhos hieróglifos, era inevitavelmente morto. Cortavam-lhe a cabeça, arrancavam-lhe o coração, lhe queimavam seu corpo e suas cinzas eram jogadas aos quatro ventos. Todo aquele que recebia o grande arcano durante a cerimônia sacra, entrava, de fato, imediatamente para trabalhar com a vestal do templo. Ali, havia muitas vestais preparadas para trabalhar na grande obra com os iniciados celibatários. Os iniciados casados praticavam em suas casas com suas mulheres sacerdotisas. As vestais eram devidamente preparadas para o sacerdócio do amor. Elas tinham grandes mestras que as preparavam e eram submetidas a grandes provas e penitências. Propriamente essas foram as prostitutas sagradas de que falam muitos autores. Hoje em dia seria impossível ter nos lumisiais vestais deste tipo. O mundo corrompeu-se tanto, que o resultado seria ajudar a corromper o que já está corrompido. Nos converteríamos de fato em cúmplices abjetos do delito. Todos aqueles iniciados celibatários que resplandeceram na história dos séculos, praticaram magia sexual dentro das pirâmides com estas vestais. Jesus teve também que praticar magia sexual na pirâmide de Quéfren. Ali recapitulou todas suas iniciações. Muitos se escandalizarão com esta nossa afirmação. A estes puritanos não os podemos criticar. Realmente são os sacerdotes católicos que desumanizaram Jesus. Infelizmente, isso ficou tão gravado na mente das pessoas, que até os ocultistas seguem com a falsa ideia de um Jesus castrado, mutilado. A realidade é que Jesus foi todo um homem no sentido mais completo da palavra. Todo um homem. Na maçonaria oculta do Velho Egito dos faraós existiram 3 graus fundamentais: aprendizes, companheiros e mestres. Estes 3 graus estão relacionados com as forças etéreas que fluem através e ao redor da espinha dorsal de cada ser humano. A senhora Blavatsky disse delas, na doutrina secreta, o seguinte: a escola transhimalaica situa o Sushumna, o lugar principal destes 3 nadis, no tubo ou conduto central da medula espinhal, e o Ida e o Pingala, as 2 testemunhas do Apocalipse, em seus lados esquerdo e direito respectivamente. O Ida e o Pingala são simplesmente o sustenido e o bemol da nota Fá da natureza humana que, quando é devidamente pressionada, desperta os sentinelas dos 2 lados, o Manas espiritual e o Kamas físico, subjuga o inferior por meio do superior. O puro Akasha passa até Sushumna, canal medular. Seus 2 aspectos fluem em Ida e Pingala, o par de cordões simpáticos que se enroscam na medula espinhal. Estes são os 3 ares vitais simbolizados no fio brâmico, e são governados pela vontade. A vontade e o desejo são os aspectos superior e inferior de uma mesma coisa. Aqui a importância de purificar os canais, destes 3 estabelece-se uma circulação que do canal central penetra em todo o corpo. Ida e Pingala atuam na parede curvada da coluna vertebral em que está Sushumna, o canal medular. São semimateriais, positivo e negativo, Sol e Lua, e põem em ação a livre e espiritual corrente ígnea de Sushumna. Cada um tem seu caminho peculiar, pois do contrário irradiariam sobre todo o corpo. Naquele velho Egito elementar, que cresceu e amadureceu sob as protetoras asas da esfinge elementar da natureza, a cerimônia de iniciação era algo terrivelmente divino. Quando o venerável mestre empunhava a espada no ato de admissão, os canais de Ida e Pingala, as 2 testemunhas, e o canal de Sushumna, junto com as forças que circulam por eles, recebiam um tremendo estímulo. No primeiro grau, este estímulo somente afeta a corrente feminina lunar de Ida, no segundo grau a Pingala, a corrente masculina, e em terceiro, recebia o estímulo à ígnea corrente do Kundalini que flui ardente pelo canal medular de Sushumna.
Com este terceiro grau o Kundalini ficava desperto. Esclarecemos que estes 3 estímulos estavam correlacionados com o trabalho da magia sexual que o iniciado realizava com a vestal do templo. Inútil resultaria tal estímulo se o candidato fosse fornicário. E isto é para a pessoa que está praticando magia sexual intensamente. Ida sai da base da espinha dorsal, à esquerda do Sushumna e o Pingala à direita. Na mulher estas posições são invertidas. As linhas terminam na parte superior da medula. Tudo isto encontra-se simbolizado no caduceu de Mercúrio com suas 2 asas abertas. Estas 2 asas do caduceu de Mercúrio significam o poder viajar em corpo astral, o poder para viajar em corpo mental, o poder para viajar nos veículos causal, conscientivo e espiritual. O fogo concede a todos aqueles que seguem a senda do fio da navalha, o poder de sair do corpo físico à vontade. O Kundalini tem o poder de despertar a consciência do ser humano. Com o fogo ficamos absolutamente despertos nos mundos superiores. Todos aqueles que despertaram nos mundos superiores, vivem durante as horas do sono absolutamente conscientes fora do corpo físico. Aqueles que despertam a consciência já não voltam mais a sonhar. Transformam-se de fato e com direito, em cidadãos absolutamente conscientes nos mundos superiores. Estes trabalham com a loja branca enquanto seu corpo físico dorme. Estes são colaboradores da grande fraternidade universal branca. Esclarecemos, Ida e Pingala não são físicos. Nenhum médico poderia encontrá-los com o bisturi. Ida e Pingala são semi-etéricos, semifísicos. Os grandes mistérios do Velho Egito, assim como também os mistérios do México, Yucatán, Eleusis, Jerusalém, Mitra, Samotracia, etc., etc., estão todos em íntima correlação e são de fato absolutamente sexuais. Pedi e se vos dará. Batei e se vos abrirá. Os grandes iniciados sempre respondem. Os guardiões da esfinge elemental da natureza sempre respondem. Todo aquele que pratica magia sexual deve pedir o fogo. Rogai aos guardiões da esfinge. Invocai ao deus Agni. Este deus restaura o poder ígneo de cada um dos 7 corpos. 5 são as grandes iniciações do fogo sagrado. A primeira significa a saída daquele que já entrou na corrente que conduz ao Nirvana. A 5ª significa a entrada no templo erguido no cume da montanha. Com a primeira saímos do caminho trilhado, com a 5ª entramos no templo secreto.